Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais um episódio do CompadreCast. Gostaria de estar convidando vocês a estar compartilhando, assistindo lá nossos vídeos, estar curtindo, compartilhando, comentando, deixe seu comentário lá. Já fizemos nossos episódios aí, temos assuntos diversos aí para a gente estar sentando aqui, tendo um assunto de compadre. Bom, a gente está hoje com um convidado muito especial, um cara que eu admiro muito aí, conheci nesses anos aí, uma pessoa muito honesta, que é um grande amigo também, e hoje meu convite aí, ele veio aqui, vai estar junto com nós aqui para contar um pouco da sua profissão, da sua história. Deixa eu apresentar ele então aqui. O nome dele é José Carlos Barbosa Lemos. Nas redes sociais, Carlos Lemos, advogado. Tem a graduação em Ciências Contábeis pela PUC, Porto Alegre, tem Ciências Contábeis pela PUC, Porto Alegre em Direito pela UBRA, Gravataí, e um pós-graduado em Regularização de Imóveis pela Faciência, Curitiba, isso, Paraná. Atuou nas áreas trabalhistas, inventários, família, família divórcio, dissolução de união estável, em regularização de imóveis, uso capião, reintegração ou manutenção de posse e etc. Ele também está escrevendo um livro aí, que é um livro que ele vai estar lançando, mas ainda está em processo, um compilado de consultas sobre o uso capião, um assunto bem bacana de a gente estar comentando hoje, que a gente vai comentar. De tanto que ele respondeu nos anos de 2022, 2023 e vai responder 2024, ele veio com essa ideia do livro aí, que é bem bacana, é uma coisa bem interessante aí. O Carlos Lemos, então, é nascido e criado em Porto Alegre, mora há 56 anos em Gravataí, hoje ele está com 63 anos, e já em agosto, que ele espera chegar lá, ele vai estar com 64. Isso é o que ele me mandou aqui no currículo dele, né? Ele espera que até os 64, com essa saúde aí de guri aí, gosta muito de jogar bola, um cara que joga bola praticamente aí dos 7 dias, joga 5 dias, ele tá numa quadra de futebol jogando uma bola aí com os amigos, com o pessoal aí. Também tem 4 filhos, né? Tem os 4 filhos, depois eu vou deixar ele apresentar ali, falar o nome de todos os filhos. É autônomo e também atua como pessoa jurídica, né, na área de advocacia. Bom, aqui o currículo dele é bem espesso aqui, bem grande aqui, mas eu vou deixar ele se apresentar aí. Olá, Thiago. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pelo CompadreCast. E para mim é uma das primeiras vezes que estou sendo entrevistado, então vou te pedir antecipadamente desculpas por alguma falha, alguma coisa, tá? Mas, como tu disseste aí, o nome é José Carlos Barbosa Lemos, é o registro de nascimento. Mas ninguém conhece pelo José, né? Ninguém conhece pelo José, tanto é como eu disse, nós conversando em off, que é Carlinhos, chamado pela minha mãe. E então adotei e fiquei com Carlos Lemos nas redes sociais. É isso aí. Carlos, não te preocupa, aqui não é uma entrevista de advogado e réu aqui. Então, vamos falar um pouquinho dessa tua parte aí, me conta um pouco da tua história, como é que tu entrou para essa área da advocacia, como que te interessou lá atrás, como é que tu te interessou ter alguém da família, um pai. Como é que foi? Me conta um pouco aí da tua história. Não tem ninguém da família, mas quando eu resolvi fazer a faculdade, lá na PUC, eu fiz vestibular para Direito, não para Ciências Contábeis, eu fiz para Direito. Mas lá, naquela época, eram 9 candidatos por vaga e não consegui atingir
Não consegui passar no curso de Direito. Mas como sobrou vagas em Ciências Contábeis, eu resolvi, não, vou fazer um semestre em Ciências Contábeis, depois eu peço transferência para o Direito. Só que também eu já estava trabalhando numa empresa de auditoria. E isso me chamou a atenção, que a auditoria é um serviço específico para quem estuda Ciências Contábeis, ou formado em Ciências Contábeis, né? E aí eu decidi... Isso já com 18? Já maior de idade ou Sim, não tinha? não. Eu comecei a faculdade com 32 anos. Com 32? Com 32 anos. Certo. E já estava casado, tudo. Então, aquelas coisas que quando é mais jovem decide que é o suficiente, o ensino fundamental é o suficiente para mim. Logo adiante, ensino médio para mim é suficiente. E aí fica. Daqui a pouco, não, mas eu estou precisando de uma faculdade, de ver as outras pessoas trabalhando numa área que eu gostaria de trabalhar. Como eu sempre gostei do direito. Mas como eu fiz Ciências Contábeis, eu tinha colegas auditores, eu gostava. Pô, viagem, serviço, não tem rotina. O auditor não tem rotina porque ele está em uma empresa, fica 3 dias, no máximo uma semana em cada empresa, em cada lugar, viaja por todo o Brasil. Então me chamou a atenção isso aí. E também, além de auditoria, dá uma visão panorâmica, detalhista, sobre muita coisa, sobre documentos que a gente examina, né? E isso me ajudou muito no direito. Já trabalhava no ramo, só que não atuando. Não, eu sempre trabalhei daí como contador de Ciências Contábeis na auditoria. Sim. Mas eu estava com aquele meu sonho que eu não consegui passar lá na PUC, no vestibular da PUC, em Direito. E eu, depois de formado, depois de trabalhando bastante, eu trabalhei 12 anos em auditoria. Então, eu tinha que começar uma faculdade de Direito, que era o meu sonho. Sim. E aí, morando aqui em Gravataí, terminei fazendo o curso na UBRA e me formei. Também na auditoria e também como empregado, desde os meus 16, 17 anos, sempre trabalhei na área de pessoal, folha de pagamento, cartões pontos, essa coisa toda, essa rotina. E sempre gostei dessa área trabalhista. Na auditoria também. E no direito, obviamente, depois de formado, a área trabalhista era o meu chão. Cheguei a tirar... O que te chamou a atenção, assim, Carlos? Em vez de ser a trabalhista, ser a, sei lá, criminal, né, que fala, o que diferenciou, assim, de eu não vou para esse lado, vou para esse, o que te fez? Uma coisa que chama a atenção no curso de Direito é que ele é muito abrangente. Diferente de um curso, por exemplo, de medicina, de engenharia, que eles são específicos, né? Engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, médico também, ele é um curso que é geral, até não sei quantos anos são a medicina, 5, 6 anos, uma coisa toda. Depois eles fazem uma especialização. O direito não. Então o direito é muito abrangente. Eu não sei nem te dizer quantas áreas tem na área do direito. E não tem como um advogado conhecer todas as áreas. Se aplica a legislação, tudo. A gente conhece a legislação, mas existem procedimentos específicos para cada área. E como eu trabalhava desde os 17, 18 anos na área de RH, tinha aquele contato com funcionários, folha de pagamento, cálculos, e naquela época se fazia os cálculos tudo à mão, máquina de escrever. Sim, sim. Obviamente, depois também na auditoria também na área trabalhista, em grandes empresas aí, no Brasil todo, eu estive visitando. Isso me deu um conhecimento, uma bagagem para quando me formasse em direito, trabalhar na área trabalhista. Eu conheço a área E te formou e já foi. Já montou teu escritório? Sim. Ou trabalhou num escritório? Como eu era contador, daí eu estava trabalhando como autônomo, contador autônomo, eu terminei a faculdade e quando eu colei grau, na primeira prova da OAB, tive a sorte, eu acho, que passei na prova da OAB, então já teve sorte, nada de estudo, né? Estudar pra quê, né? A gente conta com a sorte. Mas passei. E aí, então logo veio a carteira, então eu já estava apto a trabalhar. Mas claro que a faculdade, os professores já dizem, qualquer área que tu te forme na faculdade, ela te dá 20% de conhecimento. O conhecimento é na rua, é na prática, é no dia a dia, é que tu vai aprendendo, vai dominando e aí vai começando a ver os
diferenças. Né? E a legislação, ela muda muito, assim, né? E então, muda tu muito. tem que estar sempre atualizado nessa questão, E às né? vezes não é só a legislação que muda, mas uma interpretação do judiciário, tanto do juiz de primeiro grau, que é aqui a Justiça do Trabalho, ou o Fórum, né? Como do segundo grau, lá no tribunal. Então, existe uma jurisprudência, inclusive os tribunais superiores em Brasília, que eles podem ter um entendimento diferente do que está naquele parágrafo, naquele artigo de determinada lei. Então, qual é a Sim. base para nós, advogados? A lei ou essas decisões? E tudo tem uma brecha, né, Carlos? Assim, Normalmente a gente segue as decisões, porque não adianta bater nessa tecla se os juízes Sim. estão decidindo diferente. Então, a área trabalhista foi uma coisa bem específica para eu trabalhar, porque eu gostava já. Mas também, hoje, atualmente, na área de família, eu só pego divórcio e dissolução de união estável. Então, pedidos de pensão alimentícia... tem crescido bastante essa área aí, né? A área criminal, por exemplo, Maria La Penha, essas coisas não me interessam, eu não gosto. É que eu não gosto mesmo. Então, sim. a área criminal, tem outras áreas... área civil que não me chama a atenção. E que me chamou a atenção agora nos últimos 2, 3 anos que eu andei estudando bastante, foi a regularização de imóveis. Porque no Brasil tem, no mínimo, 30% de imóveis irregulares. Para mais. 30%? E é de todos os imóveis, praticamente. É a pessoa que... o proprietário da casa que faleceu e os filhos não fizeram inventário. É a pessoa que quis vender sem fazer inventário, ou está irregular e ele faz um contrato de compra e venda. Então, ele está irregular. Mesmo com contrato de compra e venda, o que deixa um imóvel irregular é a matrícula do imóvel. Só nessa questão aí, até a gente estava falando também ali em off, né? Hoje em dia, aqui onde eu moro em Gravataí, moro praticamente nas divisas de Gravataí e Cachoeirinha. E ali tem muita casa. Eles estão construindo prédios, apartamentos, né? E as casas parece que elas estão ficando abandonadas ali. Tem uma rua que a gente anda ali. Por algum motivo, eu não sei, nunca fui atrás também. Mas as casas ali, casas até boas, só que casas antigas, né? Casas de madeira. Elas praticamente são todas iguais, né? Na Morada do Vale, eles faziam aquele negócio de... que nem um padrão, a casa era padrão ali, só que as pessoas foram transformando ela ali. Então tu vê as casas muito... Será que é por causa tem alguma coisa a ver com isso? Será? Tem... Não deve ser, porque a pessoa abandonar a casa é por algum outro motivo. Mas não... A situação não é assim. Normalmente... Porque assim, se tem casa abandonada, poderia uma outra pessoa entrar. Ela teria que saber o motivo. Sim. Por que será que está abandonada essa casa? Aí um vizinho ou outro diz, porque o pessoal foi embora, ou vão falecer os proprietários, ninguém sabe quem é os herdeiros. E aí eu vou lá e entro na casa e começo a morar na casa. E espero dar um tempo de posse para depois entrar com os campeão. E ganha. E ganha. Claro que a primeira coisa, para regularizar o imóvel, a primeira coisa é verificar a matrícula. Sim. A matrícula do imóvel. Esse então, pode ser um dos problemas, né? A pessoa... Pode ser um bairro violento, pode ser por qualquer motivo, a pessoa vendeu e... saiu, claro. Foi despejado porque a casa era financiada, alguma coisa. Tem uma série de eventos. Não assim. Não é normal ter uma casa vazia, abandonada. Não é normal. Tem a placa ali, né, de venda. Em todas tem aquela placa de vende ali. Só que, porém, até que nós estava falando isso aí acaba que nem a pessoa não passa lá do pai, tem irmãos, daí tem que fazer aquela divisão, ou deu algum problema no material quando o pai, há 50, 60 anos atrás, quando tu comprou aquela casa ali, tu não comprou com todos os documentos corretos, né? Tu só fez um contrato de compra e venda ali. Então, hoje tem toda uma burocracia dentro do município para regularizar. Isso é dinheiro, é valor, abaixa... Tu vai vender um terreno de 300, né? Que nem tu bota lá R$300, mas daí a pessoa chega lá com os 300 para comprar. Não, eu quero, pode passar de papel. No papel a gente não consegue passar, tem que regularizar, tem que pagar IPTU, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo que está atrasado. Então a pessoa já não vale mais os R$300.
desvaloriza totalmente teu terreno. É isso que nós estávamos conversando aqui também antes. Isso tem acontecido bastante. Hoje está muito fácil tu comprar uma casa aí, um apartamento novo, né? Às vezes a pessoa também quer uma coisa nova ali, do que comprar uma casa e tem que praticamente desmanchar ela e montar outra, né? Porque não tinha também muito esse negócio de saneamento, esgoto para a rua. Toda casa tem uma história ali, né? Então, não sei se isso é mais... eu acho que facilita mais, né? Comprar uma casa, ou não sei o que é mais em conta. Hoje, praticamente as casas que já existem, que já estão construídas, normalmente ela está regularizada ou não está. Agora tem uma situação assim, ó. Se tu tu comprou um terreno e construiu uma casa, mas não buscou alvará, não procurou legalizar, não pediu planta, nada, não fez nada, simplesmente construiu a casa em cima. E passou uns 5, 6 anos, um dia tu vai ter que regularizar ela na prefeitura, fazer o habite, essa coisa toda. Mas aí também ocorre a decadência, né? Tem um prazo, o que tu deveria ter feito na época que está construindo, é ter uma placa de um arquiteto, pedir autorização para a prefeitura, ver se está tudo de acordo com o plano diretor da prefeitura, afastamento da rua, tudo, tamanho, tudo certinho. Mas ninguém faz porque custa caro. Sim, então, tudo é um valor, né? Então alguns assim, eu vou ter que pedir uma planta para um arquiteto, o arquiteto cobra caro. Vou pedir um engenheiro civil para que fique responsável pela obra. Tem o pedreiro, tem os auxiliares. Então, é mais fácil eu pegar o pedreiro, o Joãozinho, Joãozinho, monta a casa para mim. E ele monta a casa, faz a casa direitinho. E trabalha bem, faz tudo certinho. Sim. Só que um dia tem que regularizar. Mas aí acontece, né? Tem a decadência, então tu só vai pagar a taxa do habite, conforme o tamanho, vai pagar alguma coisa de INSS lá para a Receita Federal. Sim. Então, mas é muito comum, e a gente vê muito andando aí pelas ruas, casas sendo construídas e não tem placa nenhuma na frente. Sim. O que é caro, na realidade, não é a prefeitura. A questão de IPTU, de taxinhas. O caro mesmo é quando vai fazer o registro de imóveis, lá no cartório. Que até hoje, aqui pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, são pagamentos à vista. Então tem muita gente que não regulariza imóvel por causa disso. Ele vai, eu quero regularizar essa casa, está tudo certinho, a escritura está aqui na minha mão, vou lá regularizar 2, 3, é de acordo com o valor atribuído para o imóvel, né? Então o valor pode ser 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, e às vezes a pessoa não tem. Aí chega lá e pergunta quanto é que vai ser o registro. Eu quero averbar minha casa no terreno, no registro de imóveis. 5 mil reais. Mas eu não tenho. Dá para parcelar? Não dá. Tem que ser ainda no ato. E o que acontece também com inventários, né? O inventário pega uma casa aí de 300 mil reais, faleceram os proprietários, eles vão fazer a divisão, aí tu tem que pagar o imposto estadual, o ITCMD. Ele varia de acordo com percentual, 3%, 4%, 5%. Então, 300 mil, se não me falha a memória, é 4%. Então, 4 vezes 3 são 12 mil reais de imposto para pagar para o Estado. Fora as taxas do cartório, ou se fizer na justiça, pode ter ou não taxas, e o advogado. Tem que ter. Então, se torna muito caro que a pessoa resolve, não vou fazer inventário. Sim. Às vezes fica 20 anos sem fazer inventário. E por lei, tu tem que abrir o inventário 60 dias após o falecimento do proprietário, do dono do bem. É bem complicado essa parte. Bem complicado. Bom, Carlos, eu vou fazer uma pergunta para ti, que eu acho que muita gente se faz essa pergunta. Eu tenho um terreno, eu vi um terreno, o terreno tá lá há 10 anos parado, ninguém nunca botou os pés lá, não tem nem cerca no terreno, tá? A gente sabe que tem um dono, mas tu nunca viu, tu nem sabe se está vivo ou se está vivo ou está morto. Eu invadi lá, cerquei o terreno, 10 por 30, fui lá, estudei, fiz as medições e simplesmente entrei para dentro desse terreno, como não tinha ninguém, construí uma casa lá dentro. Fiquei 3 anos lá, com a casa registrada, com contas da RGE, de luz, de água, e aí o dono do terreno
resolve aparecer lá, ou alguém que seja responsável pelo terreno, ele pode me tirar? Como é que funciona Pode. isso? Pode. Porque o que conta para o campeão, que poderia ser um pedido, né, de posse, que tu invadiu lá um terreno que não era teu, mas aí tu ficou 3 anos lá e ninguém reclamou, essa coisa toda. Então existe um tempo de posse e que depende também do tamanho da área. Falou numa metragem de... De 10 por 30. 10 por 30 que é o tradicional. É o tradicional. É que, segundo a legislação, o Código Civil, 10 por 30 ou 300 metros quadrados, tu precisaria de, no mínimo, 10 anos de posse. E tu tem 3. No teu exemplo, tu tem 3. Então, para 5 anos, teria que ter o terreno até 250 metros quadrados. Eu estou falando da área urbana, tá? Não estamos falando em área rural. Até 250 metros quadrados, seria 10, por exemplo, 10 por 25. Sim. Aí tu poderia, com 5 anos, pedir a uso capião. Provar que está lá há 5 anos, que limpou o terreno, que tem uma casa construída, está morando, está residindo, está utilizando a casa para um fim social, que é a moradia, que é a habitação. Então, tranquilo. Agora, com 3 anos, não. 3 anos, o dono do terreno pode pedir uma reintegração. Obviamente que tu limpou, obviamente tu construiu uma casa, mas aí é uma outra história, tu poderia pedir uma indenização pela benfeitoria. Ainda que ele não se interesse por aquela casa que tu construiu em cima, que pode ser uma casa de madeira, pode ser Depende. Pode entrar com pedido de indenização, não quer dizer que vai ganhar. Sim, Porque, na realidade, tu invadiu o terreno, que não era teu, para construir uma casa. Então, isso tudo vai depender daí da justiça quanto à indenização. Agora, quanto à reintegração de posse, que é o proprietário está pedindo, sim, aí ele tem grande chance, 99,9%, de te tirar de lá. De te tirar e tu perdeu tudo que tu investiu. Tá, agora foi uma coisa que tu me falou ali, interessante também. Num terreno 10 por 30 lá são 10 anos, né? Isso? Mas eu fiquei 9 anos lá. Eu fiquei 9 anos lá naquele terreno. Na realidade, eu falei 10 anos, tá? Sim, um exemplo. Não, porque assim, eu tenho que fazer uma correção. A uso capião, tem a uso capião extraordinária de 15 anos. Tá? Ela tem a de 15, tem a de 10, tem a de 5, tem a de 2. Tem uso capião até desse período aí. Para bens imóveis, né? Não estou falando de móveis como carro, telefone. Sim. Então, de 15 anos, tu pode reduzir a 10 se está residindo naquele endereço que tu construiu, tu ficou 10 anos, comprou com contrato de compra e venda, essa coisa toda. Bom, mas aí é outra história, tá? Mas seguindo teu questionamento, tu tem 9 anos, precisaria de 10. A uso capião, ela pode ser requerida por cartório, tá? E ela leva aí 6 meses, 1 ano, tudo depende do cartório, tudo depende da cidade, tá? Então, tem cartório que nem aceita, nem quer fazer, porque já está muito serviço de uso capião. Sim. E outra opção é entrar pela justiça. A justiça é mais demorada. Vários processos, também tem algumas coisas assim que são peculiares ao uso capião, né? Testemunhas, provas de posse, um monte de coisa. Como tu tem 9 anos e tu entra com processo, um pedido na justiça de uso capião, o andar desse processo, só uma movimentação do processo, se ela levar no mínimo 1 ano, fechou teus 10. Essa é a minha pergunta. Porque assim, e o processo pode levar 4, 5 anos. Tu estava com 9 só. Mas só de processo só ali, andamento, tu tirar a pessoa, tem que provar que... Não, até que não é tirar a pessoa, porque o único que pode impugnar uma uso capião é o proprietário. Ou uma outra pessoa interessada que comprou do proprietário com contrato de compra e venda. Tá? Tanto é que quando vai entrar com uso capião é feito um edital para as pessoas interessadas, avisando o Tiago está entrando com uso capião no endereço tal, quem não concordar, que se manifeste, essa coisa toda. Apesar que ninguém lê edital. Mas... Sim, né? Mas o proprietário, por exemplo, ele é obrigatório a ser citado.
E o proprietário só se identifica na matrícula do imóvel. Então, quando vai entrar com o usucapião, por exemplo, o primeiro documento é a matrícula do imóvel, a certidão. Tu pode tirar pela internet ou ir direto no cartório de registro de imóveis e pedir. E ali tu vai ver toda a história daquele imóvel. Lá embaixo, no finalzinho, aparece quem é o proprietário atual. É esse que vai ser citado no processo do usucapião. Ah, mas ele faleceu. Então, o espólio, né, que são os herdeiros, esposa, se tiver, o marido. Não sei onde eles estão. Aí é feito um edital. Mas tudo isso, na justiça, é muito demorado. É um ano para isso, um ano para aquilo, um ano tudo é muito demorado, né? Na justiça. Ou seja, se eu entrasse com um pedido, um usucapião de 10 anos, mas eu moro há 5, ou no teu caso, no teu exemplo, 3, tá? Sim. Mora há 3 anos, ninguém está incomodando nem nada, tu entra com um pedido do usucapião. Mas olha, é muito difícil. Embora a justiça demore, feche os 10 anos, tá? Só no andar da justiça, o juiz já não aceita já de início. Assim, não, tu tem 3 anos. Mesmo que aqui demore, tu tem 3 anos. Então o juiz pode impugnar, arquivar o processo. Tem todas essas situações, né? Para isso que é bom sempre conversar com um especialista, né, da situação para... Por isso que é bom sempre te chamar para saber a situação, eu né? Eu não concordo, por exemplo. Eu não concordaria. Por isso que está com 3 anos, olha, eu quero entrar com um usucapião, só que eu já sei que é o usucapião de 10. E ele está com 3 anos. Eu disse, olha... É complicado. Não tem como, é muito difícil, não tem como. Cara, então tá, Carlos, a gente falou disso daí. Eu até tenho uma história, eu morei na 74 ali, bem na 74, de Gravataí, na parada 74 ali de Gravataí, num bairro, numa rua ali, e tinha um terreno baldio ali, que é onde tinha um antigo posto de gás ali naquela rua, se chama a famosa Rua do Bananeiro ali, que sai lá naquele campo ali de futebol, esqueci o nome. Mas ele tinha um terreno ali, né? E aí um vizinho lá falou para um parente dele que ganhava bem, trabalhava num local onde ganhava bem, tinha casa, tudo. E o vizinho falou para ele, esse terreno aqui, ele tá aí há anos e a metragem dele, por algum motivo ele sabia que o terreno ali, a metragem não era certa. O terreno não tinha cerca na frente, o mato estava tomando conta, era um ponto ali onde o pessoal usava droga, tinha prostituição ali naquele terreno, por causa que tinha umas árvores ali, tinha um caminho. Então o que o cara fez? Esse cara aí disse, não, vamos ver atrás. Foi lá, contratou uma pessoa para medir a quadra toda, que tem um nome, eu esqueci o nome, patógrafo, eu não sei como é que é o nome ali, tem um nome ali. O topógrafo, tem o arquiteto, o engenheiro. Não, mas eu acho que foi o topógrafo. Agrimensor, mas ele tirou a medida de todo aquele terreno. Então é o seguinte, sobrava realmente 12 metros. De todo, não existia no mapa ali de Gravataí, esse pedaço de 12 metros não tinha registrado. Ele foi lá, cercou e construiu uma casa de madeira, botou a RGE, ligou a luz para ele, tudo. E ali, depois de um ano ele morando ali, ou não sei se chegou a fechar um ano, o dono do terreno do lado foi lá. E aí falou para ele que ele teria que sair porque ele tá invadindo e bababá e tal. E o cara disse que não estava invadindo a área dele, então ele teve que contratar um advogado também para provar que aquele terreno ali não existia no mapa. E foram à justiça também. Isso foi uma questão muito rápida até. Eu não sei se por causa desse benefício de não existir esse pedaço do terreno, não sei, né, em que situação que foi. Mas o que aconteceu? Esse cara que foi lá cobrar, achou que era o terreno dele, foram para a justiça e na justiça, a metade do teu terreno que tu tem no papel, tá certa? Não, tá certo. Só que isso aqui onde ele invadiu fazia parte do meu terreno. Não, mas tu tem o registro dessa parte dos 12 metros? Tava cercado o teu terreno? Que eu me lembro que ele falou muito disso aí, né? O juiz bateu muito na tecla. Teu terreno estava cercado? Ele pulou o muro, ele quebrou, invadiu alguma residência? Não.
Tu tem registro, tem a metade do teu terreno? Tenho, tá aqui. E daí, então tu tá reclamando o quê, né? Tu tá com o teu terreno aqui, e ele pegou um pedaço que nem tinha no mapa, num registro que nem existia. Resumindo, cara, ele pegou um terreno 12, ela atravessa até uma Avenida Brasil, então ela tem mais ou menos uns 50 metros de terreno para trás, de profundidade, e 12 de frente. O cara ganhou um terreno. Claro, teve que pagar um advogado, cercou todo o terreno com o que ele tinha, botou uma cerca lá de arame farpado lá, com moeirão, botou lá. E o cara que foi lá reclamar também teve que botar um advogado em cima, mas ainda teve a pergunta, né? Eu fiz a pergunta pro rapaz lá que eu conhecia. Cara, mas... E o cara não... Se ele cercasse também, era dele o terreno. Se ele tivesse cercado, seria dele. Mas como ele não cercou, então... É uma situação... E provavelmente vai ganhar agora. Já deve estar uns 4, 5 anos lá já. Provavelmente daqui a pouco, se ele for registrar em... É muito difícil, né? Porque a pessoa acaba não fazendo pelo valor. Aí, nesse caso, não conta o tempo de posse, porque houve uma reclamação, né? Um pedido de reintegração. Então, não conta o tempo. A justiça levar 5, 10 anos para resolver essa situação, não está contando o tempo de posse para essa situação aí. Mas o fato de não existir no mapa da prefeitura não quer dizer muita coisa, tá? Aí é um problema lá interno, lá do governo municipal. Tem que ver a matrícula do imóvel no cartório de registro imóvel, ver se ele existe e quais as medidas que estão lá da área. Claro que pode estar errado também. Pode estar errado também. Então, é óbvio que tem que fazer com a planta se o proprietário que fez pediu a planta e o engenheiro, o topógrafo, o arquiteto que faz a planta, eles também fazem um memorial descritivo, que é um resumo daquele desenho daquela planta. Ele faz um memorial, um texto dizendo todas as medidas daquele terreno ali. Então, com isso aqui, com essa acertada o tamanho do terreno real pela planta que o engenheiro fez, o profissional fez, eu posso fazer uma averbação lá no cartório de registro de imóveis. O proprietário, né, pode fazer uma averbação que é alteração. A medida lá está 12 por 10, mas na verdade são 15 por 10. Sim, então, sim, pode ter é o proprietário com provas, tudo. Nesse caso que tu coloca aí, eu sinceramente não... Pode não existir no mapa da prefeitura, mas existe a matrícula. Então, aí teria que só vendo a matrícula. Naturalmente, sim, esses advogados viram a matrícula. A não ser que não existisse matrícula também. Aí a coisa... eu acho que... Né, na verdade, não aparecia... Mas não, é que... Tem... eu também não sei muito o processo a fundo, né? Tem registros de... os proprietários colocam... Tem o nome deles lá no registro no cartório de registro de imóveis, com a sua matrícula, que às vezes não está lá na prefeitura, a cobrança do IPTU. Isso acontece muito. O proprietário é o Joãozinho, mas o IPTU vem num carnezinho, vem em nome da Maria. O que tem que ver uma coisa com a outra? Então, é porque a pessoa aqui, o proprietário não atualizou, ou a Maria comprou e não atualizou. Pois é, eu tenho um terreno. Até hoje eu tenho um terreno aí. Eu tenho um terreno que eu já vendi pelo banco e fiz toda a papelada, vendi, passei para frente o terreno. Só que até hoje eu recebo o IPTU desse terreno. Eu recebo o carnê do IPTU, não vai para o endereço lá, que é totalmente ao contrário da onde eu moro agora. Numa ponta, lá no Mato Alto, eu moro aqui quase na divisa de Cachoeirinha. Então eu tinha um terreno lá, vendi, e a pessoa nunca atualizou lá no Ministério da Fazenda, acho que né? É na prefeitura. Na prefeitura. A cobrança do IPTU é com o município. Né? Então eu fico pensando, a pessoa pode pedir uma segunda via. Mas assim, o carnê vem todos os anos, ele nunca atualizou. Pode. É uma solução até simples. Tu pode, com um contrato de compra e venda, ou com a própria matrícula, o registro lá no cartório vai provar que o terreno saiu do Tiago, passou para o Joãozinho. Com esse documento ou o contrato, apresenta na prefeitura, olha, eu quero que faça uma alteração. Por quê? Então a pessoa deve estar achando que... Não, o que acontece? Se a pessoa deixar de pagar o IPTU, o que vai acontecer? Vai sofrer um processo de execução fiscal.
tu vai sofrer o processo de execução fiscal. Da prefeitura? Da prefeitura, porque o IPTU está atrasado. Aí vai ter que gastar contratando um advogado ou na defensoria pública para dizer na justiça que tu não é mais o proprietário daquele terreno. Mas tu está gastando, está te incomodando. Sim. Então é muito mais fácil comparecer na prefeitura e pedir, olha, quero fazer uma alteração de cadastro. E também dar uma olhada na certidão do imóvel, no registro de imóveis, que pode ser feito até pela internet. Na internet, né? Então, se desse um colapso com a internet por algum motivo, praticamente pararia o mundo, né? Bancos, tudo depende, tudo que imaginar depende da internet hoje, das redes, né? Mas eu, por exemplo, que eu tenho já uma idade avançada, sou idoso, eu peguei o tempo da máquina de escrever, do cálculo manual, que era muito bom para desenvolver raciocínio, até por sinal. E hoje eu me adaptei e adoro essa tecnologia. Os processos são virtuais. Um cartório hoje, por exemplo, não precisa se deslocar para fazer um reconhecimento de firma. Tu faz o reconhecimento de firma em casa. Em casa mesmo. É. Até assinaturas, né? Assinaturas. Dissolução de união estável, divórcio. E tem outros serviços que tu faz de casa. Processos hoje, acho que praticamente no Brasil inteiro, pelo menos no Rio Grande do Sul que eu conheço, não existe mais papel. Então tu o advogado imprime uma procuração, um contrato, pega a tua assinatura e a partir daí ele digitaliza. E não precisaria nem imprimir. Porque hoje... Tu já faz até no... Qualquer pessoa do Brasil hoje, qualquer brasileiro, assina com GovBR. Ah, sim. Tudo é interligado ali, né? Tudo que é esse processo. Quem tem aquela senha do GovBR pode assinar um contrato de locação. Qualquer contrato. Pode assinar. Claro, tem que, obviamente, ver a repartição pública se vai aceitar aquela assinatura do GovBR. Eu acredito que sim. Eu sei que eu já assinei contratos com GovBR. E eu tenho certificado digital porque é uma obrigação da profissão, né? Então eu tenho que pagar para aquele certificado digital, que é uma assinatura eletrônica. É por ano? O advogado paga por ano? O advogado paga, aqui no caso do Rio Grande do Sul, 3 anos. A cada 3 anos ali faz a... E a pessoa jurídica, quando tem uma empresa de advocacia, é 1 ano. Então tem que estar renovando todo ano. E é obrigado a ter. Isso é bacana. Carlos, falamos bastante nesse uso capião, é uma especialidade também. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, chame esse rapaz aí que ele vai tirar todas as tuas dúvidas aí. E eu sei que já atua há quanto tempo nessa área de uso capião aí, que tu te especializou nessa parte aí? Eu peguei o certificado agora em 2023, né? Um certificado pós-graduação. Mas eu já venho uns 3 anos trabalhando nisso e... Uns 3 anos trabalhando nessa área. Eu só não tinha o certificado. Tinha o conhecimento, mas não que faça diferença. Tá? Mas até qualquer advogado pode atuar em qualquer área do direito. Sim. Então não tem problema nenhum. Mas a especialização te dá um foco, te aprofunda nas decisões, nos documentos, tudo. Então termina virando um especialista. E a pós-graduação só veio retificar o conhecimento, né? Não, esse compilado de uso consultas. Essas compilados de consultas sobre o uso capião veio também desses 3 anos para cá? Ou já veio antes? Não. É que antigamente eu até entrava com o uso capião, mas dentro daquele conhecimento, assim, meio... Não é total, não me aprofundava. Embora eu não tenha perdido o processo de uso capião. Mas com a especialização eu comecei a olhar que tem outros caminhos, tanto podemos fazer hoje no cartório, né, que é o extrajudicial, como na justiça. Então tem outros caminhos, outros procedimentos que tu pode até antecipar, já sabe até o que o juiz vai pedir. Mas eu não tenho... Eu tenho um vizinho ali, eu estou querendo fazer um uso capião de um terreno, um imóvel, e tem um vizinho do lado que não quer dizer o nome dele de jeito nenhum. Eu só conheço que o nome dele é João. Mas ele não quer me dar o nome completo, o nome da esposa dele, o CPF e o RG para eu apresentar na justiça, como um vizinho, como um confinante, que a gente chama. Sim. Né? Então, o que eu tenho que fazer?
eu vou com a declaração pronta lá, porque isso aí é um passo que eu estou adiantando aí com uma declaração para aquele vizinho, para que ele assine e reconheça a firma. Que, obviamente, o cliente ou eu vamos pagar a despesa com reconhecimento de firma. Mas ele não quer passar os dados. Questão de sigilo, CPF, o nome da esposa completo, do marido completo. Então, eu tenho que chegar na justiça e dizer assim, ou no cartório, o ocupante do imóvel na rua ABC, número 30, para ele ser notificado. Mas eu não sei o nome dele completo. Então, daí a justiça ou o cartório vai mandar alguém lá para avisar. Está sendo feito o escapeão do teu vizinho do lado, tem alguma coisa contra ou não? Mas também para ele contestar alguma coisa, ele teria também que entrar com o advogado ou ir no cartório e alegar por que ele está contra. Tá certo. Bom, nem eu falei, já falei, então a gente falou bastante dessa área aí, mas eu quero contratar hoje o Carlos Lemos para outro tipo de processo. Quero contratar o Carlos Lemos para um divórcio. Ainda consigo contratar ele para esse fim? Sim, dentro da área de família, que ela é bem abrangente também, eu estou atuando só no divórcio e na dissolução de união estável. É uma área bem específica. Envolve, às vezes, um menor de idade, bens a ser partilhados. Então, tem muita coisa aí, né, nessas partilhas de bem que me chamaram a atenção. E eu fico, na parte da área de família, eu ficaria só nisso. Sim, mas não... E o inventário, né? O inventário entra também, né? Na família e sucessões, né? No direito de família e sucessões, o inventário entra também junto. Entra junto também. Então, seria essas três. Não, se eu precisasse, se eu fosse preso hoje, eu não ia conseguir contar com o Carlos Lemos. Eu conheço, sei como fazer. Indicaria uma pessoa especialista. Né? Nada melhor que uma pessoa especialista. Não adianta também tu querer abraçar tudo e no fim... Não tem como. O restante seria, eu vou só aplicar a legislação, eu vou me aventurar e terminar perdendo um direito. Porque eu estou me aventurando numa coisa que eu não conheço, que eu só li a legislação, e assim, não, eu faço isso. Não, mesma coisa do preso, né? Então, a pessoa foi presa lá, não, deixa pra mim que eu vou lá e tiro, mas eu não conheço todos os procedimentos, aqueles detalhezinhos, e ele vai me pagar caro para eu tirar ele de lá e ele vai ficar preso. E vai... acontece muito. Não quer dizer que há uma garantia, né, que o preso, contratando um advogado, vai liberar ele. Tudo depende da situação, né? Mas o criminalista... Sim, cada caso é um caso. Né? O criminalista conhece, já sabe, já vai adiantar. Olha, não vou conseguir, ou vou conseguir, eu sei lá. Tem todos esses caminhos aqui. Eu não, eu vou me aventurar. Sim. Eu puxei o criminal que é a parte, assim, eu acho que mais crítica do advogado. Eu acredito que seja, assim, que onde possa botar mais em risco, talvez, a vida. Não? Sim, porque tem... Tu lidar assim com pessoas complicadas, né? Essa área aí é mais complicada. É mais justamente complicado. Por causa disso, né? Porque se não libera ele, a família do preso, começa a te incomodar. Por mais que o cara esteja errado, a família não quer saber, né? Não, tu não tirou o cara de lá. Até porque nós temos maus exemplos aí, né? Sim, tem bastante. Condenado a 400 anos que está solto. Então, aí infelizmente... O homem que roubou uma margarina no supermercado, 6 meses preso. Então, tem coisas assim que a gente não consegue entender. Então, é uma área que eu não gosto de atuar. Também tem a área criminal. Mas também tem a área tributária, que eu não gosto também. Então, conheço, tributária, sim. Mas não. Tem direito ambiental? Isso aí lá quando faz a faculdade, eles falam de todas as áreas, né? Sim, tem umas cadeiras que são optativas, né? Então, se tu quiser fazer ela em lugar de uma outra, direito imobiliário, direito previdenciário, e assim, tem umas específicas. Estuda um pouquinho, um pouquinho, mas sempre é uma base, né? É só uma base. Qualquer curso superior, todos eles são uma base. Não sai dali pronto. Tem que ter, para isso existe estágio, né? Então, praticamente todos os cursos têm estágio. Para ir conhecendo, né? Todos os procedimentos. Vendo se aquilo ali mesmo, né? Normalmente é assim, né? As pessoas às vezes fazem um curso técnico aí. Vou fazer enfermagem. Nunca trabalhou na enfermagem. Vou fazer enfermagem aí, me interessei, quero fazer um curso. Só que a pessoa faz o curso, chega na metade e vê que
a enfermagem não é o que tu quer. Tu vê situações que tu tem que tu vivencia depois, que tu vê que aquilo não é, e daí muda lá de enfermagem, agora vou fazer ciências contábeis, né? Que nem a gente fez, já muda lá totalmente o troço, faz uma outra coisa que tu vê que talvez te interesse mais. É que normalmente o estudante que está entrando na faculdade, seguir os passos corretos de todos os anos de estudo, ele está entrando com 17, 18 anos. Então não amadureceu o suficiente ainda, ele não tem, a não ser que tenha alguém da família, né? Tem um pai médico, mãe engenheira, advogado, então tá vivendo aquele dia a dia deles, pode até gostar da profissão. Mas assim, normalmente lá, aos 17, 18 anos, ele acha que aquele curso é bom. E aí ele começa a fazer o curso e ele vai no meio do caminho que ele vê que não é aquilo ali. Aqui em Gravataí nós temos um caso, eu conheço um caso, do rapaz que está estudando para educação física. Estudou 2 anos, 3 anos, mais ou menos, de educação física e mudou para farmácia. Nada a ver, né? Sim, tu vê E que hoje ele é farmacêutico. é a farmacêutica. Dirige uma farmácia da família, o pai já faleceu, então ele está responsável. Se responsabilizou. Então, achou, imagino eu que ele achou o caminho dele, não era educação física. Então, assim como tem muita gente, começa a fazer administração de empresa pensando numa situação que não é aquilo. É que nem o direito. O direito entra lá para, agora eu vou conseguir defender todo mundo. E não é bem assim. O direito é bem complicado, assim como qualquer outro. Engenharia. Sim. Engenharia tem não sei quantas cadeiras de cálculo, cálculo 1, cálculo 2, que eu não passaria nem no primeiro. Muito cálculo assim. É que nem dizer o contador é bom em matemática. Não, o contador não é bom em matemática. Nem sabe fazer cálculo. O contador ele tem que ler a legislação para aplicar na contabilidade. Uma instrução normativa, o contador nem pensa, pô, a instrução normativa é maior que um decreto, maior que uma lei. Não importa. Eu tenho que aplicar aquilo ali. Sim. A Receita está dizendo que aquela instrução está errada, não sei. Eu vou ter que aplicar. Já o advogado, não, ele analisa a situação. Não, isso não é aplicável. Então, mas cada área... Sim, cada área com a sua área ali também, né? Falamos muito, então, uso capião, falamos ali da família, mas eu sei que tu também é especialista na área trabalhista, né, Carlos? Eu sei que tu atua bastante aí, já atendeu muita gente aí. Queria também que falasse um pouco dessa área trabalhista aí, se é também que tu ainda atua nessa área ainda bastante. Sim. Desculpa. A área trabalhista, eu comecei como empregado trabalhando no recursos humanos de uma empresa. Fiquei por anos trabalhando nisso. Quando eu me formei em ciências contábeis, trabalhei na auditoria também por anos, na área trabalhista, fazendo auditoria em grandes empresas aí, na folha de pagamento, nas rotinas, tudo. Então, quando me formei em Direito, naturalmente, para mim era... Fácil, vamos dizer assim, fácil. Claro que a justiça tem algumas coisas que não tem lógica, né? Para o reclamante, para o empregado, ou até para o proprietário de uma empresa, não tem lógica. Certas decisões parecem não ter lógica. Mas só o advogado sabe o que houve, se houve uma falha no meio do processo, alguma coisa. Então, já aconteceu. Eu tenho um caso de... O juiz deu improcedente a ação, quer dizer, eu não ganhei nada. Nada daquilo que eu pedi. E entrei com um recurso no Tribunal Regional do Trabalho e lá mandaram reabrir o processo para... Era caso de testemunhas que o juiz não quis ouvir, né? Sim. Então, consegue reverter. Então, tem muitas coisas assim que... Hoje a lei trabalhista, eu acho que é a que mais, no mercado, é a que mais tem. No mercado do direito. Pela quantidade, né, que nós temos de empregados, tudo. E tem empresas multinacionais aí, grandes, de grande porte, que elas têm auditoria. É difícil ganhar uma ação trabalhista contra ela. Quer dizer, o advogado já vai olhar e vai ver. Não tem como. Sim. Porque o empregado pode chegar a dizer isso, e na realidade não é bem não aquilo, é tudo isso. Né? Eu tenho uma empresa aí do interior, uma multinacional aí,
de 10 anos, ela teve 5 processos trabalhistas e ganhou 5. Por quê? Porque ela segue a legislação, segue, diz o dissídio coletivo, o acordo coletivo da categoria dos empregados, segue tudo direitinho, não tem do que reclamar. E aí se o advogado perde aquilo ali, porque o contrato de ação trabalhista ela é um contrato de risco. Sim. Se o teu cliente, o empregado, ganhar, tu ganha também. Se ele perder, tu perde também. Tu perde também. Todo e o tempo não é bom que tu perder, e não é bom perder porque o teu cliente vai dizer assim, pô, é um mau advogado. Então, por isso a gente tem, quando pega, vai estar conversando com um cliente que vai entrar, que quer entrar com ação trabalhista, já explicar a situação. Olha, esse item aqui é muito difícil a justiça dar. Ah, eu quero um dano moral por causa disso? Não é bem assim. Tem essa situação, tem isso que o juiz está decidindo. Então, a gente vai deixando bem clara a situação. Eu já... E também, não só os funcionários, mas também eu defendo um hospital em São Lourenço, que teve bastante ações trabalhistas lá e o hospital me chamou. Então, o executivo lá do hospital é um executivo também de uma empresa multinacional e me chamou porque viu que eu tinha feito alguns trabalhos aí e gostou. Então, não estou contratado hoje. Eu tinha um contrato há 3 anos aí, pagamento mensal. Como calmou tudo, a cidade é pequena, então eles me chamam, tem uma ação trabalhista, vem. E aí eu cobro os honorários. Vai lá, resolve da melhor forma e... Então é uma área que eu não posso dispensar, é porque eu gosto muito. Carlos, agora vamos falar um pouquinho assim, fora dessa parte do direito da advocacia, do teu horário de trabalho. O que tu gosta de fazer, um hobby aí? O que esse advogado gosta de fazer aí? Eu sei que futebol tu gosta bastante, né? Tanto que não dá pra dar carrinho nele, senão ele fala que vai te processar, né? Então a gente tem que ter um cuidado bem grande com isso aí, né? Fala um pouco desse teu hobby aí, Carlos. O futebol de salão e o sintético é o que me chama a atenção. Já exagerei de jogar 7 vezes por semana. 7 vezes hoje, tá jogando 6, né? Mais ou menos assim. Não. Deu uma reduzida. Agora, por causa das festas de final de ano, reduziu totalmente. E vai retornar agora, já na próxima semana, mas é 4 vezes por semana. Daí não... Sim, né? Fica mais... 3 jogos de futebol de salão e um de sintético nas quartas. Sim, justamente, eu canso de dizer isso lá em casa. É 1 hora jogando sem pensar em nada. Só pensando naquilo ali, jogando aquilo ali. Não tem brigas, é um jogo bem tranquilo, né? Não é campeonato, não é disputa de campeonato, não é nada. Então, é a várzea, né? O futebol é o pessoal da várzea mesmo, né? Bem tranquilo. Não jogo nada, mas o exercício de correr para um lado e correr para o outro é o suficiente. Já é a corrida ali, já. É o suficiente, atividade física. Eu conheci o Carlos através do futebol, né? Uma brincadeira num domingo lá. Acabei conhecendo o Carlos aí, gente muito boa. Depois me levou para um grupo lá, onde aí sim tinha um certo campeonato ali, era um campeonato, mas com pessoas todas assim, pessoas de família, pessoas com certeza que não davam valor, né, para aquilo ali, alguns pelo menos. Mas era uma coisa que diverte muito a gente, né? A gente tá entre amigos ali, saiu daquela quadra ali, tu tem aquela resenha de brincadeira, e é o esporte que a gente nunca foi jogador profissional, né, Carlos? Não, aparentemente tu mostra isso dentro de... não tem condições pra isso, nunca tive. Ele tá falando isso, mas cara, joga bem, joga muito bem até. É um hobby, tem algum outro hobby, Carlos, que tu faça assim além do futebol? Não, eu não tenho outro hobby, é só o futebol mesmo. Eu fiquei muitos anos sem jogar. Eu praticamente parei aos 22, 23 anos de brincar, de jogar bola. Com 28 anos casei e voltei com 54, 55 anos a jogar futebol de salão de novo. Então foi todo um recomeço, estava bem acima do peso. Tá acima do peso, então o que aconteceu? Tá te alimentando, então. E agora, a partir de 2019, descobriu, através dos exames, algumas alterações, né, no corpo.
no biológico e fui obrigado a fazer uma, como é que se chama? Reeducação alimentar. Uma reeducação. Uma reeducação. Então, de 2019 para cá, perdi 25 quilos. Isso, obviamente, me deixou mais leve até para correr. Então, obviamente, eu não consigo correr com alguém mais jovem, né? Não consigo disputar. Tanto... Sim. Não, mas eu nunca consegui, não entendi isso aí também. E então, mas deixou mais leve, pelo menos, para correr, suar mais. A atividade física bem mais tranquila, né? Sim. É casado há quantos anos, Carlos? Quantos anos tá Agora, casado? em fevereiro vai fechar 36 anos, dia 12 de fevereiro. 36 anos. 36. Mais da metade da vida aí. Bacana. Tem 4 filhos, isso, né? 4 filhos. Tem o Bruno, Bruno tem 34, tem o Eduardo de 31, a Patrícia de 28 e o Rafael de 18. De 18 anos. Show de bola. Todos aí todos fortes, saudáveis aí também, já formados, né? Cada um trabalhando em sua área. Mas ninguém na advocacia, né? A gente fez uma pergunta aqui no off aqui. Ninguém seguiu o pai ali. Não, olha, a gente já tem o pai de advogado, então... até o mais velho, o Bruno, ele até fez uma cadeira de direito para ver se interessava. E eu disse assim, não, então faz teoria do direito. É uma das primeiras cadeiras. Mas ela dá uma abrangência grande no direito, né? E aí você vai sentir se tu vai gostar ou não. Não gostou. O Eduardo, que é o segundo filho, hoje está com 31, também chegou a estudar, acho que... chegaram a se interessar. 1 semestre ou 2 semestres, eu acho que ele fez direito, mas também não chamou atenção. Então, hoje ele trabalha com TI, tem um título de engenheiro de tecnologia, né? Então, embora ele não seja engenheiro. Né? Sim. Ele é tecnólogo. E a menina também. A menina trabalha com TI em casa, home office. E o de 18 anos... Ainda tá chegando no mercado. Tá vendo o que vai fazer. Essa idade hoje aí. Mas hoje tu tem possibilidade de fazer até os cursos online, né? Em casa ali, algum técnico, alguma coisa ali. Tem bastante curso técnico hoje. Mas essa parte da divulgação é realmente ali... De repente, já vendo ali o pai já nessa daí, às vezes, normalmente é assim, ou acontece de o filho seguir aquela carreira. No começo não quer, mas depois acaba assumindo, né? Acaba vendo mas eu nunca durante exigi, os né? anos. Eu nunca pedi. Isso, não, tem que deixar a pessoa... Inclusive, a minha esposa, acho que falta um semestre para ela se formar também em Direito. Agora, em 2024, também é advogada. Ela vai em 2024, ela tá voltando. Mas ela fez por minha causa mesmo sem eu pedir. Ela disse, não, eu vou fazer por tua causa. Vou trabalhar contigo. Tá bom? E por outro lado, né, pela quantidade de processos que eu tenho, clientes, coisa toda, se acontecer alguma coisa comigo e ela tivesse formado, eu pelo menos iria garantir por um bom tempo, né, os processos, tudo, né, a vida financeira dela. Então, eu penso pro futuro, né? Então, e penso tanto pro futuro que inclusive eu tenho no Word com senha, só a família sabe, que tem todas as senhas dos cartões, seguro de vida, porque eu tô acostumado com isso, com inventário, por exemplo, que o pai ou a mãe falece, mas eles não sabem a senha do cartão, tinha um dinheiro aplicado, e agora o que eu faço? Eu preciso de um alvará judicial. Então, eu pensando nisso, eu deixei... Já te programou, já. Essa é a vantagem de trabalhar. É uma coisa, ou não, né? É uma vantagem ou não. Escapa, né? Então, eu já deixei pronto senhas de tudo que tu imaginar. Já tá ali. Tem ali senha de processo, senha de... Olha, que imaginar. É só para... Windows. Eu acho que é isso, caso a gente falou bastante aí. Que bom, eu te admiro muito, eu conheço ali um pouco do teu trabalho, eu conheço muito pouco, mas dentro da quadra lá, quando a gente tá brincando lá, a gente tá se divertindo. É uma pessoa muito boa, já veio na minha casa, já frequenta a minha casa. E eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, tá dando essa entrevista. Vou pedir para ti, Carlos, olhar ali para aquela câmera ali, deixar uma mensagem, tanto para o teu trabalho quanto para tua família, fica à vontade, para a gente estar postando lá. E também pede para o pessoal te seguir lá, compartilhar, que com certeza vai ser sucesso essa entrevista aí. Certamente. Bom,
Em primeiro lugar, é agradecer, Thiago, pelo convite. Compadre Cast, te desejando muito sucesso nessa empreitada, que é uma coisa muito boa. Ouvir, conversar, ouvir histórias de pessoas, e às vezes, que nem nós dois, por exemplo. Se conhecemos na quadra, jogamos e não conversamos muito, né? Então, hoje, passei um currículo, né, da minha vida, meus filhos, minha esposa, tudo. E a minha ideia é o seguinte, após a postagem desse vídeo, a hora que estiver liberado, é que seja, quando for disponibilizado, obviamente eu quero também chamar o pessoal para assistir. Eu tenho, hoje no Facebook, eu tenho 2.200 seguidores, então eu quero postar partes lá e chamando para o YouTube para ver a entrevista completa. Assim também no Instagram, que eu tenho, TikTok e o LinkedIn. Então, para mim foi um prazer conversar contigo, ser recebido aqui na tua casa, no teu programa. Isso aí, obrigado então novamente. Sigam então lá nas redes sociais, Carlos, se tu puder falar para nós ali, olhando ali pra gente, depois a gente coloca aqui embaixo na telinha. Como é que eu faço lá para te achar no Instagram? Como é que eu faço para te fazer alguma pergunta? Olhando ali, como é que eu faço para te procurar lá nas redes sociais, no Facebook lá? No Facebook eu tenho uma conta, que é uma conta meio misturada, pessoal com profissional, que é do Carlos Lemos. Só. Carlos Lemos, bota lá Carlos Lemos. No Facebook. E também no Facebook eu tenho uma segunda conta, que é Carlos Lemos da Advocacia. Essa não, essa eu só trato de assuntos variados do direito. No Instagram, porque o Instagram, como pertence à empresa Meta, junto com o Facebook, então no Instagram é Carlos Lemos 338. E ali também tem uma mistura assim, de coisas pessoais. Eu veria, tem bastante... E algumas coisas assim ligadas também à área do direito. E também no TikTok. No LinkedIn, não. No LinkedIn eu só uso... Tu tem TikTok? Não, isso é novo pra mim. Vou ter que olhar lá. Eu tenho TikTok também. E eu tinha uma outra rede aí, rede chinesa, mas eu desisti dela. Chegava muita notificação, coisa que não me interessava. Então eu resolveu dar uma cortada. Acabar com a minha conta lá. Mas é isso aí. Então... seguir lá então nas redes sociais, procurar Carlos Lemos em qualquer um deles ali. Já vou botar aqui embaixo aqui todas as redes sociais, siga ele lá, faça sua pergunta, faça seu comentário. Se precisa de alguma coisa, essa parte trabalhista, os campeão, que é as especialidades dele, chama ele lá que ele vai estar, com certeza, sem dúvida, vai estar te dando essa consultoria aí, vai estar conversando contigo para estar te atendendo da melhor forma possível, certo? Carlos, obrigado então novamente, te agradeço muito pela tua presença aqui. Eu tenho, obviamente que eu já sei que tu tem muito sucesso, mas te desejo tudo de bom para 2024. A gente está no início do ano aí, tem muita coisa para vir, então só agradecer novamente pela tua presença aí. Isso, dando mais nada a tratar, então... me estendo o convite para outro podcast aí, quando a gente tem muito assunto, a gente sempre tem algum assunto para falar. Se a gente falar de futebol, a gente vai a tarde inteira. Se a gente falar da parte do direito, a gente vai o dia inteiro também. Pessoal, então compartilhem lá, curtam, comentem, mandem para os seus familiares lá, que você vai estar fortalecendo o canal e com certeza nos ajudando a tá deixando esse canal estourado como já está. Deixe seu comentário se você queira trazer alguém aqui que você acha que tem uma pessoa que tem uma história para contar para nós ali. As portas estão abertas, me chamem lá pelas redes sociais, CompadreCast, @CompadreCast lá no Instagram, pelo Facebook, pelo Spotify, a gente vai estar lá com certeza contando muita história aí, certo? Desde já agradeço então a presença de todos, eu agradeço pela presença do nosso convidado. Um beijo no coração de todos e até a próxima.